E os judeus questionam a Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 10 e o versículo 22 do livro de João. Mas antes, meus irmãos, nós queremos pedir que você se inscreva no nosso canal, que dê também aqui o seu like, que marque aqui o sino das notificações, que isso vai fazer o nosso canal ir para mais e mais pessoas, e assim mais e mais pessoas poderão também ouvir as nossas transmissões a respeito de Jesus. Vamos ler aqui o livro de João, capítulo 10, versículo 22 em diante, que falam do questionamento dos judeus a respeito de Jesus. Eles dizem assim: então celebraram a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. Jesus andava passeando no templo no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, ali os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, nos dize isso abertamente. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam aqui de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos disse. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Respondeu-lhe Jesus então: muitas obras boas de meu Pai tenho-vos mostrado. Por qual dessas obras me apedrejareis? Os judeus responderam dizendo: não queremos te apedrejar por nenhuma obra boa, mas pela blasfêmia, porque tu tens sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito em vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se a lei chamou a deuses, a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou o mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me creiais. Mas se as faço, ainda que não creiais em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar no qual João havia primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ao seu encontro e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse era verdade, e muitos ali creram nele. Então, meus irmãos, nós vamos conversar um pouco aqui sobre esta palavra, sobre essa mensagem de Jesus, sobre esse questionamento dos judeus. Por que os judeus estavam questionando ali a Jesus para que ele falasse então abertamente se ele era o Cristo ou não era o Cristo? Acontece que o Cristo estava sendo esperado pelos judeus, mas eles queriam ali que Jesus dissesse que ele era abertamente o Cristo, para que assim pudessem acusá-lo abertamente. Mas Jesus falava ali por meio de parábolas, por meio de obras, por meio de indagações, por meio de questionamentos. Mas eles então falavam para Jesus: não deixe a nossa alma aqui suspensa, ou seja, não nos deixe em suspense, não nos deixe aqui em questionamentos entre nós, mas se tu és realmente o Cristo que havia de vir, fala-nos aqui abertamente. Jesus respondeu assim: eu já vos disse, não credes. Eu disse para vocês, não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, ou seja, ele disse que ele fazia aquelas obras em nome do seu Pai. Em nome do seu Pai, já estava dizendo que aquelas obras maravilhosas, magníficas, poderosas, que Jesus estava fazendo, com as quais nós já falamos aqui em vídeos anteriores, quais a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial. Vemos aqui a multiplicação dos pães e peixes. Nós vemos também a cura daquele paralítico no tanque de Betesda, aquela cura do cego de nascença, e muitas outras coisas que Jesus fez, e muitas outras palavras
que Jesus falou ali no templo ou ali no pórtico de Salomão. Porém, eles não estavam ali convencidos daquilo que Jesus fazia, das coisas que Jesus trazia para cada um deles e o qual eles queriam abertamente que Jesus ali blasfemasse ou que Jesus ali fizesse e dissesse isso que eles queriam ouvir, na verdade, para que eles pudessem acusar Jesus do qual eles acusaram realmente. Eles levaram aquela mulher para ser apedrejada e Jesus perguntou se aquele que não tinha pecado, que atirasse então a primeira pedra. A real é que eles queriam acusar Jesus por quebrar uma das suas leis, a lei do sábado. Jesus estava ali quebrando aquela tradição do sábado, porque ele curava no sábado, porque no sábado ele fazia aquelas obras, mas eles diziam que aquilo não poderia ser feito no sábado. Então eles falaram aquilo para que Jesus falasse abertamente, para que eles pudessem então apedrejá-lo, porque parte dos judeus já estavam acreditando que realmente aquele era o Filho de Deus, ou era diferente dos outros que haviam de vir, ou que vieram antes de Jesus. Mas Jesus falou assim: eu vos disse, não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai, estas aqui testificam de mim. Então aquelas obras já estavam testificando que aquele ali que estava falando para eles era sim o Filho de Deus. Mas Jesus disse: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não são ovelhas do meu pasto. Vocês não me seguem. Ele disse: como já vos disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu conheço minhas ovelhas porque elas escutam o que eu digo e elas me seguem. Quando elas me seguem, porque eu falo, as ovelhas seguem então o seu líder, o seu pastor. Elas estavam seguindo a Jesus, aquelas ovelhas do seu pasto, porque elas ouviam sua mensagem, ouviam seus ensinamentos e viam ali as obras que ele fazia. Então aquelas ovelhas seguiam a Jesus. Mas ele falou àqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles judeus, aqueles sacerdotes, que eles não eram das ovelhas dele, porque eles não ouviam o que ele fazia e eles não seguiam a Jesus. Eles queriam então pegar Jesus numa situação em que ele pudesse cair em alguma contradição, em alguma lei deles, para que eles pudessem então prendê-lo, ou apedrejá-lo, ou matá-lo. Mas então Jesus falou: vocês não são das minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. Jamais perecerão. Jesus disse que daria às suas ovelhas a vida eterna. Eu dou a eles a vida eterna, porque eles me ouvem, porque eles me seguem, e a partir do momento que eles me ouvem e que eles me seguem, eles têm então seu resgate, eles têm então em si a vida eterna garantida para eles. Eles me ouvem, eles me seguem, e eu dou a eles a vida eterna. Jamais perecerão, jamais morrerão. Jesus não estava falando de uma morte física, mas ele estava falando de uma morte espiritual, de uma morte eterna. Então ele disse: jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Quer dizer que no momento em que eles passarem pela porta, que é Jesus, como ele falou assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e achará pastagem, entrará e sairá, ou seja, entrará por ele, achará então uma entrada através de Jesus para o reino eterno, achará, se salvará e achará ali pastagem, ou seja, achará ali tudo o que ele precisa para ter a vida eterna. Jesus disse: eu dou a eles a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará aqui da minha mão. Meu Pai me deu as ovelhas. Meu Pai que me deu as ovelhas é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um, porque Jesus falou: ninguém arrebatará essas ovelhas das minhas mãos. Então ele disse: meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos. Ele é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. O que Jesus falou? Que ele é Deus. Que ele é parte do Pai e que o Pai é parte dele.
ele veio do Pai e o Pai mandou ele aqui, né? Então ele e o Pai são um. Ele veio do Pai. Ele é filho do Pai eterno. Ele é filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Então ele falou aqui: nós, eu e o Pai, somos um. Então os judeus pegaram em pedras outra vez para apedrejá-lo. Jesus respondeu então: muitas obras boas, de meu Pai, tenho-vos mostrado. Por qual dessas obras vocês irão me apedrejar? Por qual dessas obras vocês irão tacar pedra em mim? Então os judeus responderam dizendo: não queremos te apedrejar por obra boa nenhuma. Nós queremos te apedrejar pela tua blasfêmia, porque tu sendo homem te fazes Deus. Tu sendo homem diz que tu és o próprio Deus. Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei. Jesus disse: não está escrito na vossa lei. Jesus não falou: não está escrito na minha lei. Ele disse: eu vou pegar vocês agora no pulo. Não está escrito na vossa lei, na lei que vocês aqui estão seguindo. Não está escrito na vossa lei, sois deuses. Está escrito lá no livro de Salmos. O Salmo, salvo engano, Salmo 82, versículo 6, está escrito: vós sois deuses. Né? Mas se a lei chamou Jesus falou, aqueles a deuses, a quem veio a palavra de Deus verdadeira, né? E se a escritura ela não pode ser anulada, né? Então, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfema, porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? Então, se vocês podem dizer que vocês são deuses através da lei, mas aqueles que vieram e escreveram essa mesma lei, que honraram então as escrituras, e agora vocês dizem, porque eu disse, sou o Filho de Deus, vocês querem me apedrejar? Se na vossa própria lei, na lei de vocês, está escrito, vós sois deuses? Se não faço as obras do meu Pai, não me creias então. Mas se as faço, ainda que não creiais em mim, creiam pelo menos nas obras. Ou seja, creiam pelo menos naquilo que vocês estão vendo, naquilo que está acontecendo. O cego vê, o coxo anda, o paralítico anda, a água é transformada em vinho, os pães são multiplicados, os peixes são multiplicados, a palavra de Deus é pregada. Então, se vocês não creem nada disso, se vocês não creem em mim como Filho de Deus, creiam pelo menos nas obras que eu faço, nas obras que eu tenho feito aqui neste mundo, aqui com vocês, né? Então, creiam pelo menos nisso, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Jesus estava trazendo aqui que ele realmente havia vindo do Pai. Mas o questionamento dos judeus aqui não era para querer saber se Jesus era realmente Filho de Deus. Eles não queriam saber disso. Eles queriam tirar aquela ameaça que estava dividindo ali a opinião do povo judaico. Estava dividindo a opinião dos judeus, porque alguns estavam crendo nas obras que ele fazia. E diz assim, procuravam prendê-lo outra vez. Então ele escapou das suas mãos. Jesus se esquivou das suas mãos, retirou-se outra vez para além do Jordão, para um lugar onde João havia primeiro ali batizado, aquele João além do Jordão, onde Jesus havia sido batizado, que era cerca de 130 quilômetros da onde Jesus estava falando essas palavras. Então Jesus passou um certo tempo para chegar ali, naquele lugar, né? Mas tudo isso que os judeus fizeram era justamente para pegar Jesus em alguma palavra, para que ele então pudesse ser preso, para que ele então pudesse ser eliminado e assim não dividisse a opinião dos judeus, que era o que estava acontecendo naquele momento ali em Israel. Parte dos judeus já estavam acreditando que aquele era diferente, que aquele fazia obras que ninguém fazia, que aquele falava coisas que ninguém falava. Inclusive, pessoas de lá de dentro, pessoas que eram importantes, como Nicodemos, por exemplo, como José de Arimateia, pessoas que eram de dentro do Sinédrio, de dentro ali do judaísmo, da alta cúpula deles,
né, do Alto Sinédrio, que eram doutores da lei, já estavam passando a crer, então, na palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, mas eu quero dizer para vocês que o Senhor nos ensinou uma grande lição nesse momento, que nós devemos ver. Aqueles que trazem obras, poder e obras, e comunhão, e transformação, esses são o verdadeiro Filho de Deus. Se você é transformado, se você é mudado, se você é transformado através do poder do sangue de Jesus, então creia que Jesus está neste lugar. Amanhã nós vamos falar então sobre a morte de Lázaro. Jesus saiu da Judéia, saiu para além do Jordão, mas Lázaro mora ali em Betânia, então é próximo da Judéia, é próximo ali de Jerusalém. Mas Jesus terá que voltar para ver essa missão ali com Lázaro. Então amanhã nós vamos ver no vídeo de amanhã a morte e ressurreição de Lázaro. Mas hoje ficamos por aqui. Meus irmãos, que Deus vos abençoe ricamente e abundantemente, em nome de Jesus.